Vamos começar agora mais um episódio super especial do nosso podcast Agro em Debate, o podcast que é realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, o escritório João Domingos Advogados. E hoje temos um convidado aqui super especial, nosso amigo Vitor Darido, é um cara que tem tido um destaque muito grande nas redes sociais, uma jornada diferente no agronegócio, um cara que saiu ali literalmente do zero e se tornou hoje um grande pecuarista, vem fazendo um trabalho muito bem feito, vem realizando cursos online para poder compartilhar com outros produtores rurais como conseguir adotar essas boas práticas que ele realiza na propriedade rural dele. E só aí nos últimos 3 anos já foram mais de 20 mil alunos que ele teve aí e que puderam aprender com ele e colocar isso aí em prática. Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Vitor veio lá do interior do estado de São Paulo, então uma longa jornada para chegar até aqui e ficamos muito honrados por recebê-lo aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, eu que estou feliz demais de estar aqui e seguramente a gente vai trazer uma prosa boa, vamos contar uns causos, vamos falar um pouquinho dessa trajetória e no que eu puder contribuir eu estou aqui para isso, para somar, para ajudar de fato. Mas agradeço, reitero meu agradecimento ao convite, é uma honra estar aqui, um prazerão estar aqui e poder bater esse papo aí. Vamos lá, a palavra é toda sua agora, Vitor. Conte-nos para nós aí como é que foi, se veio dos seus pais, dos seus avós, como é que veio essa formação na vida no agro. Bom, eu sou nascido numa cidade chamada Peçanha, interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, rua de pedra, agora que asfaltou a primeira principal lá, uma cidade muito acolhedora, bem clima de interior mesmo, bem clima mineiro. Eu falo que o mineiro ele é muito acolhedor, né? E eu nasci lá, minha família materna é toda de Peçanha, toda de Minas, e eu mudei para São Paulo, novo, né? Novinho. Eu só fui nascer lá em Peçanha e mudei para São Paulo, para o interior, onde é a família do meu pai, né? Então meus pais se conheceram na faculdade e eu nasci em Minas, vim para o interior de São Paulo e ali eu me criei. E essa trajetória minha com pecuária, com agro em geral, ela não é uma trajetória que vem de sucessão. Eu não venho de uma família tradicional na pecuária, eu venho de uma família paterna de imigrantes do Líbano e de uma família materna mineira ali do interior. Meu avô, por parte de mãe, trabalhou com pecuária a vida toda, mas eu não tive contato com ele. Então eu falo que ou veio do sangue, porque assim, eu Não ia foi do para dia a lá, dia, não? eu ia para lá uma vez por ano, e olhe lá, e ficava lá 3, 4 dias, voltava embora, então eu não tive contato próximo assim para justificar todo esse envolvimento, essa paixão. Então isso nasceu comigo. E eu tenho lá em casa, eu não, né? Minha mãe tem lá em casa uma Bíblia dela, e a primeira coisa que eu escrevi foi cavalo. E a minha paixão pelo cavalo, ela começou antes do boi. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Então eu, desde meus 8, 9 anos, eu tive esse vínculo com o cavalo, com o meio do cavalo ali, em tudo quanto é tipo de coisa. Já mexi com prova de laço, com Prova de tambor. burro de marcha, tudo quanto é tipo de coisa você imaginar, eu já mexi com relação a cavalo. E eu falei, né, cavalo puxa boi, isso foi envolvendo ali e o sonho começou a cantar mais forte, mas era um sonho distante, né, da minha realidade. E eu trabalho desde muito novo, né? Muita gente às vezes vê a Não gente... que você seja muito velho agora, mas... Não que eu seja muito velho, mas desde muito novo mesmo, assim, eu sempre aprendi a trabalhar desde cedo. Eu sou um meio-sangue libanês com mineiro, então você já imagina, né? Mão fechada desde novinho. E desde novo eu aprendi tanto a trabalhar quanto a poupar. Eu venho com isso muito enraizado ali por conta da minha mãe, principalmente, que passou muita dificuldade lá em Minas quando jovem, né? Eu venho de uma família, minha mãe veio de uma família muito humilde e ela me ensinou muito isso. E desde jovem eu já trabalhei em posto de combustível, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, foi meu primeiro emprego, né? Foi no escritório, nessa época minha de ensino fundamental, então era meio período ali, separando nota, enfim, sempre dei meu jeito de fazer um dinheirinho e sempre fui guardando. Eu tinha uma poupançazinha de criança e fui juntando. Ouvia da minha avó uma frase que é de grão em grão a galinha enche o papo. E isso fez para mim muito sentido quando
o tempo passou, né? O jogo do longo prazo, muitas vezes a gente olha tanto, né, assim, só no curto prazo ali, a gente não enxerga com perspectiva o que a gente é capaz de fazer em 10, 15, 20 anos adiante. Perfeito. Ali. E eu fui construindo isso ao longo do tempo, com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito comprometimento. Terminei meu ensino fundamental, terminei meu ensino médio e tinha que fazer um vestibular, tinha que resolver o que eu ia fazer. Meu pai sempre ali, linha dura comigo, né? Queria que eu estudasse de todo jeito, você tem que me entregar uma faculdade. E eu prestei vestibular nessa época para equinocultura. É uma faculdade, tem uma no Brasil, eu acho que é a única da América, é em Sorocaba. Caramba. E aí eu passei, fui para lá estudar, estudei um semestre e pouco, e vi que aquilo não era para mim com relação... Era do cavalo mesmo. Mas com relação profissional, não via perspectiva naquilo. Eu já gostava muito de boi, de pecuária. Eu falei, bom, isso aqui não é para mim. Eu não quero trabalhar com isso. Eu quero cavalo como hobby, mas isso aqui não vai dar certo. Tranquei a faculdade, voltei lá para minha cidade, no interior, e fui fazer administração. Formei administração. Eu acho que essa visão toda estratégica que eu tenho dentro do negócio, às vezes eu não atribuo, né? Porque tudo que eu aprendi na pecuária, a gente vai chegar lá, foi na prática, eu aprendi fazendo. Mas, querendo ou não, essa parte matemática do negócio, ela vem junto, né? A faculdade dá uma base, né, com relação a isso. E aí, ao longo dessa faculdade, né, no meu processo de faculdade, eu trabalhava de segunda a sexta-feira numa gráfica. Então, eu fazia pacote, fazia entrega, o serviço... A faculdade era à noite. Era o serviço, o basicão ali, né? Então, eu fazia de segunda a sexta-feira nessa gráfica. Sábado e domingo, eu trabalhava numa loja que eu montei. Eu abri o meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio, que era uma loja na feira em Aparecida. Né? A gente comentou ali, Aparecida do Norte, né? Eu montei uma loja lá na Feira Livre. E eu trabalhava próximo sábado... Próximo da Basílica ali, não? Próximo da Basílica. De frente à Basílica ali, tem aquela feirona grande ali. Sim, e já comprei ali, uns badulac ali já do Paraguai. Ali vende de tudo, né? Aquilo ali é literalmente uma feira sem dono, né? Um negócio livre mesmo. E aí eu trabalhava ali sábado e domingo. E eu me lembro do sacrifício, porque era um painelzão que eu tinha que montar, canaletado, com as coisas penduradas. Aquilo era um chumbo de carregar. E eu a ferro e fogo ali trabalhando. E começou... Você estava com quantos anos ali? Há 19, 20 anos, né? 19 anos. Isso nós estamos falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás, Bem recente. E aí, nesse prazo, né, de trabalhar, e isso engrenou, né? Esse negócio meu de comércio, ele engrena muito fácil, né? O comércio, ele é dinâmico demais ali, ele te apresenta um crescimento muito rápido. E trabalhando naquilo, o faturamento que eu tinha de segunda a sexta-feira na gráfica, que era menos que um salário mínimo na época, já era irrelevante para aquilo. Eu comecei a matutar, né? Falei, eu trabalho 2 dias, sábado e domingo, e faço muito mais dinheiro do que de segunda a sexta. Já não estava fazendo sentido, mas eu não abri mão. Continuei com aquilo. Quando foi chegando no final do meu primeiro para segundo ano de faculdade, eu recebi uma ligação de um conhecido que tinha bezerro para vender. Eu já estava ali no meio, já conhecia um, conhecia outro, ele me ligou. Porque eu tenho aqui 12 bezerros de fundo que ficou aqui na fazenda. Se você quiser ver, eu fui lá na fazenda, não entendia nada de gado, né? Só o basicão ali. Olhei de cima da cerca, fiz uma cara de entendido, falei, bom, os bezerros é bom, mas eu vou pensar e faço uma oferta. Entrei no carro, fui embora. No meio do caminho eu liguei para ele, não deu prazo nem de 15 minutos, nem de chegar no asfalto ali, a ansiedade já falou mais forte, eu já liguei e falei, pago tanto, e ele aceitou. Ele falou, não, então tá bom, então tá feito. Quando ele falou isso, eu acho que eu caí na realidade, falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Corri, como eu já estava, eu estou encurtando essa história, senão a gente fica... Mas eu já estava no meio por conta de cavalo, enfim, já estava bem envolvido nessa questão, fazia rolo de cavalo, enfim. E eu arrumei, as catira, gambira, né? E eu arrumei 5 hectares, um terreninho de 5 hectares, era um pastinho, um único pasto, não tinha rotacionado. Muita gente pergunta, era rotacionado? Não tinha rotacionado, tinha nada, o capim rapado lá, era um pastinho. Isso veio muito depois, né? E levei os bezerros para lá. No prazo de uma semana, não foi mais do que isso, eu já perdi o primeiro, por falha minha. Eu não fiz protocolo sanitário, já morreu de cara ali, já morreu o primeiro. Eram quantos? Eram 12, já sobrou 11. Eu lembro que eu cheguei na casa... Quase 10% de perda. Já foi, de cara ali, no prazo de 7 dias. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha avó, que infelizmente hoje
já não está mais aqui, mas foi uma pessoa que me ensinou demais sobre a vida, sobre caráter, sobre honestidade, principalmente sobre persistência. E eu entrei cabisbaixo na casa dela, moado assim, né? A gente fica esmurecido, né? Dinheirinho sofrido. E ela estava ali sentada, eu falei, vó, eu tenho uma coisa para falar. Ela falou, o que foi, né? Você tá meio cabisbaixo? Eu falei, eu perdi um bezerro. E ela numa serenidade de vó, sabe aquela tranquilidade Ela me olhou e falou, ó, o negócio é o seguinte, levanta a cabeça porque só perde quem tem. Então olha pro que sobrou e vai cuidar do resto pra você não perder mais nenhum. Curta e grossa. Mas com isso ela me deu uma grande lição de que não seria fácil e que aquilo não era uma brincadeira. Eu tinha que buscar formas daquilo ali acontecer. E desde então, né, desde esse primeiro baque, eu falo que tudo que acontece na vida da gente é graça. Né? Eu sou muito católico, eu sou muito cristão, a minha vida toda eu creio que Deus colocou a mão em tudo, em todos os detalhes disso tudo, porque sozinho eu não consigo. Então eu sempre falo que eu diminua cada vez mais e que Ele cresça na minha vida. E tudo é graça. Então eu acho que esse baque principal que eu tive, que naquele momento me deixou muito chateado, muito triste, me fez abrir os olhos para que aquilo ali crescesse. E não foi fácil esse processo, né? Eu continuei ao longo desse tempo fazendo a faculdade, trabalhando na gráfica, trabalhando sábado e domingo, e quando eu conseguia no horário de almoço eu corria no arrendamento, quando eu não conseguia pagava diarista ali que tinha ali perto, então contratava, pagava, falava, vai lá dar uma olhada para mim, era gente conhecida, né? Bota um sal no coxo lá, conta, tá tudo certo, tá? Fui levando isso. E muita gente pensa, né, e eu quero abordar essa parte, que comprar 12 bezerros e arrancar de 12 bezerros crescente, né, tocar o negócio é uma coisa única. Mas não é bem assim que funciona. Eu não investi todo o dinheiro que eu tinha juntado até ali nesse negócio. Eu continuei com os negócios acontecendo em paralelo por mais de 2 anos. Então é muito sacrifício somado a isso. Não tem crescimento relâmpago. Isso não existe. Na internet as coisas são tudo bonitas, tudo fácil, o povo acaba acreditando em umas histórias. Eu faço questão de mostrar o sacrifício que a gente tem até ali. Eu brinco, engrossa o couro, porque não é fácil. Não pense que é fácil. E aí a questão por 2 anos e pouco, né, no meu prazo ali, eu continuei com todas as ocupações. Foi uma época que eu sacrifiquei muito a minha saúde, então eu comprometi mesmo. Eu não tenho... hoje isso para mim já é, graças a Deus, superado, eu não tenho problema nenhum em falar, mas eu comprometi boa parte da minha saúde nessa loucura. Meu pai se preocupava muito de ver aquela doideira toda, e eu muito preocupado e querer crescer, e aquelas coisas de não aceitar ajuda, né? Eu sempre fui muito assim, não quero, eu vou fazer sozinho. Aquela vontade de fazer, coisa grande, né? De fazer. E eu tinha isso muito forte dentro de mim. E trabalhando. Aí muita gente pergunta também qual foi o momento que eu decidi dar um all-in na pecuária, aí, largar tudo e realmente me jogar no negócio. Mesmo. Se foi volume de gado, se foi... Gente, isso aí foi uma agonia que foi me dando, uma angústia, um aperto no coração. Por quê? Quando foi chegando o fim da faculdade, uma faculdade que eu fiz por fazer, uma faculdade que eu não fiz pensando na faculdade, em seguir carreira, eu honrei o pedido do meu pai, né? Essa é a verdade. Meu pai fazia questão disso, meu pai, para ele isso era um valor muito importante. Eu falei, não, eu honro tudo que meu pai me ensinou até aqui, eu vou correr atrás, vou fazer a faculdade, vou entregar isso para ele, né? Vou dar esse gosto para ele, esse orgulho para ele, enfim. E aí começou a chegar no fim dessa faculdade, começou a me dar um aperto, e aí, eu estou sobrevivendo, eu estou só sobrevivendo, eu estou vivendo, eu estou fazendo o que eu quero. Porque eu passava a semana inteira com a cabeça no arrendamento. O tempo inteiro pensando no gado. Nisso eu já estava comprando mais animais, já tinha vendido meu primeiro lote, enfim, já estava fazendo outros negócios. E eu fui fazendo também muito negocinho pontual. Eu sempre falo, nunca perca negócio. Eu nunca perdi negócio. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu nunca trabalhei alavancado. Eu nunca fui de meter o pé pela mão, de ser muito... ambição e ganância são coisas diferentes, né? Ambição, tudo bem, mas eu nunca fui ganancioso ao ponto de tentar negócio que eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Sempre muito pé no chão. E fui fazendo esses negocinhos pontuais, enfim. Quando chegou perto do fim da minha faculdade,
eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Uma sensação de eu não estou encaminhado, eu gosto de boi, o que eu faço? Eu ganhava bastante dinheiro já nessa época nessa loja, era sofrido, né? Porque assim, lidar com gente, muito volume, muito, às vezes sumia muita coisa, concorrência, de mão de obra, é complicado, né? Tudo Sim. isso é bem complicado. Tinha a questão de buscar a mercadoria também, era um negócio que tomava tempo, aí tinha que pagar para o povo trazer isso, já chegava um pouco inflacionado ali, enfim, não é fácil, né, o trabalho de... Sim. Ainda mais porque era um negócio sem valor agregado algum ali, no centavo ali, aquela briga, né, realmente. Eu já vim do mercado de commodity para entrar em outro, né? E aí... Nesse momento, né, eu falei, bom, ou eu coloco o pé e peço para Deus colocar o chão, ou eu vou passar o resto da minha vida nisso. Né? E aí, nesse momento, eu pedi conta, eu vendi tudo que eu tinha. Então, eu tinha a loja, o direito de uso desse ponto. Tinha uma luva ali do ponto. Tinha a luva do ponto. Lá até é muito comum isso, né? Esse negócio de luva de ponto. Tinha toda a mercadoria ali que eu já tinha estocado, mais o que estava girando, enfim. Vendi tudo isso. E foi o momento de me jogar de vez dentro da atividade. Nesse momento foi difícil, muita gente acha que eu estava confiante, que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu estava fazendo só do ponto de vista financeiro. Eu tinha minha reserva, eu sempre fui muito organizado, muito, muito. Esse é um pilar que eu atribuo a eu ter conseguido fazer isso. Senão eu já tinha me perdido. Né? Eu era muito seguro financeiramente, sempre fui. Mas eu não tinha segurança no negócio, não. Eu fui aprendendo ali na marra, na raça, aprende com um, aprende com o outro. E quando eu consegui me desvincular realmente de tudo e ter tempo, porque o meu problema estava sendo tempo. Né? Eu não conseguia conciliar todas as ocupações ali. O meu emprego eu não podia delegar. Na minha loja eu era muito... era uma coisa muito sem controle. Lá é bem arcaico mesmo ali. O negócio é dinheiro, espécie, né? Não tem. Então eu ficava receoso. Falei, bom, não posso deixar isso aqui na mão de qualquer pessoa. Você não tem quem pôr. Quem você punha de confiança não passava um pouco, a pessoa via aquilo ali dando certo e fazia outro igual. Para ele, falava, eu vou ficar aqui trabalhando, não. Eu vou montar outro igual ali também. Do lado, né? Virava aquele... E aí, com o tempo, o que aconteceu foi, tendo tempo, né, o que aconteceu foi, eu passei a conhecer pessoas que podiam me ajudar nesse processo. E aí era trabalhar de graça para muita gente. Né? O fulano virava amigo, posso ir na sua fazenda te ajudar? Ah, pode vir, tal dia a gente vai fazer tal coisa, tal dia a gente vai... E nisso a gente vai fazendo contato, vai fazendo ponte, vai aprendendo com muita gente que tem 2, 3 vezes a minha idade. Né? Muita gente que somou demais ali na minha trajetória, de perto. Como se né? fossem Pessoas, mentores, né? De certa forma. Pessoas anônimas, mas com a bagagem absurda, prática ali, que me ensinaram muito sobre isso. E aí a gente vai pouco a pouco, né, aprendendo, e eu sempre falo que o resultado que a gente não tem, ele está depois de algo que a gente ainda não sabe fazer. Ele está depois de algo que a gente ainda não aprendeu. Então eu sou um eterno aprendiz. Eu estou o tempo todo... Hoje eu estou numa posição de poder ensinar um pouco, mas eu estou sempre numa posição de aprender. Então, uma sempre outra perspectiva daquilo assim, o conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar daqui para frente, né? Exatamente. A gente você vai tem essa percepção, essa consciência, né, que para você alcançar novos patamares, você necessariamente vai depender de novo conhecimento, de novas informações, e que você não tem agora. Não adianta você falar, não, mas eu tive uma história bacana até aqui. Eu consegui fazer até aqui coisa que a maioria não conseguiu, que as pessoas não souberam como fazer. Então eu consigo ir além, e não é bem assim, né? É um processo contínuo, é como se fosse uma escada, a gente sobe um degrau e consegue vislumbrar um pouco adiante ali. A gente sobe mais um degrau, enxerga mais um pouquinho acima, mas é um processo eterno, né? Até o processo de intensificação mesmo, que hoje é algo tão comum, tão difundido e que vem num movimento cada vez mais forte, principalmente por conta de escassez de terra, né, que é um recurso finito ali, a gente não tem o que fazer, então essa disputa crescente com a agricultura, ela vem pressionando o pecuarista ao processo de intensificação. Eu sempre falo, vai subindo um degrau por vez, e o que a gente vê? Muita gente está aqui embaixo num processo extremamente extensivo e quer colocar o pé lá em cima, já quer ir para uma recria no pivô, por exemplo, e aí acaba não conseguindo ter competências suficientes para tocar aquele projeto, e aquele projeto gera um grande
prejuízo. Então é sempre aprender. Eu estou sempre errando cada vez mais rápido ali, testando coisas o tempo todo e sempre aprendendo e tirando proveito daquilo, né? De todos os momentos difíceis, de tudo que a gente vai Vitor, e na perspectiva passando. da pecuária, porque você tem várias perspectivas. Tem gente que gosta, não, eu quero produzir, ficar aqui mais na recria, produzindo aqui na cria, aqui produzindo os bezerros. Não, eu quero comprar o bezerro, engordar e abater. Como que foi sendo essa jornada sua? Se desde o início sempre você teve o mesmo enfoque? E qual que é o enfoque que você tem hoje, assim, que Legal. você acha interessante trabalhar? Legal. Eu comprei os bezerros já com esse olhar de recria e terminação, né? Então, comprar o macho, produzir o garrote, depois entrar na fase de engorda e abater. Esse era o meu sonho. Eu sempre gostei desse movimento, né? Porque é um negócio mais dinâmico do que a cria. Então, a atividade de cria ela é um pouco mais engessada, ela é um negócio um pouco mais moroso, ela tem um ciclo mais longo, é um ciclo irredutível por conta de gargalo biológico, né? A gente tem período de gestação, você não tem o que fazer. Cria eu nunca trabalhei. Nunca trabalhei. Realmente eu acho que aí entra uma questão muito de aptidão do produtor, né? Cada um se identifica mais, igual leite, por exemplo. Nunca trabalhei com leite, não tenho esse gosto pela pecuária leiteira. É uma atividade muito bonita, inclusive, nobre demais, né? Não que as outras não sejam, mas o leite, o cara que tira leite ali, a gente tem que tirar o chapéu, porque é um trabalho fora da curva, né? O que a pessoa tem que se sacrificar por conta daquilo. Mas a minha paixão, ela sempre veio junto com recria e terminação. E dentro disso, né, diminuindo um pouco aí o leque de opções, aí já trabalhei com macho, com fêmea, com Nelore, com cruzamento industrial, até com gabiru, já fiz teste. Então, assim, modelos de terminação, vai de tudo quanto é jeito. Terminação a pasto, terminação em tipe, semi-confinamento, confinamento, grão inteiro, boitel, sempre fazendo conta, sempre... Então você testou tudo. muito. Tudo quanto é tipo de Não coisa. foi E hoje... me parece que isso aqui é o ideal e aí foi a vida inteira tentando fazer aquilo dar já certo. fui fazendo muita coisa ao longo. Você testar para poder ver eu sempre fui muito curioso, sabe? Assim, de querer eu fazer. Porque eu vendo as coisas, eu tento absorver aquilo e colocar em prática. Então eu falo que é um processador, né? Eu pego a informação, coloco em prática antes de eu poder, hoje, por exemplo, passar isso adiante. Muita gente pergunta, eu falo do que eu faço, do que eu vivi, do que eu já tenho experiência prática ali. E aí a questão ao longo disso eu cheguei num modelo que hoje é o que me permite construir um resultado mais sólido, mais regular dentro da minha realidade. Então eu compro o bezerro no desmame preferencialmente. Não é um negócio engessado, se me aparecem oportunidades eu continuo fazendo negócios pontuais, mas o carro-chefe é comprar o bezerro, produz o garrote em torno de 13, 14, 15 arrobas ali diante do mercado, é avaliar custo de oportunidade, é fazer conta. Eu sempre falo, a decisão ela tem que ser numérica. Eu não posso ficar tomando decisão no que eu acho. Eu acho que o mercado... No que eu gosto. No que eu gosto. Aí vou entrar nesse... Vaidade é um problema. O Fabiano Tavares ele fala assim, você tem que fazer a conta de trás para frente. Você tem que chegar e falar o que o mercado futuro está me dando aqui. Exatamente. E deixa eu ver o que eu vou ter daqui para lá e ver se a conta fecha ou não. Exatamente. A vaidade, o ego da gente, ele é um problema. Por quê? E durante um tempo da minha vida, no meu início, eu tive essa questão de, não, eu só termino boi. Eu só vendo depois de gordo. E aí chegava ali com 14, 15 arrobas, eu entrava muitas vezes em terminações que não estavam trazendo margem nenhuma. Muitas vezes estavam comendo a margem da recria. Porque a fase de recria do bezerro ao garrote, ela é uma fase... É difícil você errar ali, sabe? Mesmo fazendo tudo errado, é uma coisa que a conversão do bezerro ela é muito boa. Então a gente tem um processo ali que constrói um resultado um pouco mais fácil, desde que você não erre no ágio da compra, enfim. Mas fazendo o básico ali, a margem é mais apertada. A engorda ela tem investimento mais alto, ela é uma fase relativamente curta, né? Quanto mais intensivo o projeto, mais curto é. E você está muito exposto. De atraso no abate ali, acabou, comeu sua margem. Depois que ele está pronto ali, acabou. Do cara que está finalizando hoje, ele tem que ter o confinamento ou um semi-confinamento. Só que aí ele não tem contrato. Aí ele vai pro boi balcão. Então é uma coisa que é incompatível hoje. O cara ter um confinamento e vender boi balcão, acabou. Cara, você quer morrer. Você tá brincar de roleta, né? Isso não é viável. Ou você tem um contrato, ou você encontra um grupo que tem uns parceiros ali, que você é um menor, mas que você vai ter acesso a esse contrato, porque se você não tiver garantia da sua escala,
você se lascou. Aí você vai chegar, seu gado bateu o peso, já não tem uma conversão adequada mais, o custo alto diário, vai começar a margem total. Nós vimos no ano passado clientes nossos aí que ficou 30, 45 dias... Com boi pronto no coxo. Com boi no coxo, depois que já tinha dado ponto de abate. E o frigorífico, não tô... A escala tá cheia. Agora, e aí você faz o quê? Não tem o que fazer. Então, esse é o ponto, né? Eu entrava nessas terminações que não eram vantajosas naquele momento por puro ego, por pura vaidade ali de não, eu gosto de abater boi, porque a gente gosta de chegar até o fim, aí ir no frigorífico, aí fica lá acompanhando abate. Então, eu gosto disso até hoje, mas hoje eu tenho um pouco mais de visão estratégica realmente para tomar boas decisões. Então, chegou ali 14, 15 arrobas, mercado futuro, como é que está o preço? Só entra travado, eu sempre falo, mercado futuro ele não é para ganhar mais dinheiro, ele é para você não perder. É para você ganhar alguma coisa. É para você ter sua margem feita. Esse, né? O que eu vejo assim, o pessoal entendeu, principalmente o pecuarista, que o jogo hoje não é quem ganha mais, mas é quem consegue ganhar sempre alguma coisa. Exatamente. Porque esse do quem ganha mais, um dia você pode ganhar muito, no outro você pode quebrar. Perder. E a variável, essa oscilação é uma constante. Não é assim, é quando que vai acontecer de você quebrar. Sim. Porque você vai quebrar. Então essa perspectiva do mercado futuro, que não é também uma bola de cristal, não é um seguro absoluto, você tem que conseguir acompanhar, ou ter uma consultoria que acompanhe bem o mercado para identificar as oportunidades adequadas, mas claramente dentro daquilo que a gente estava conversando mais cedo. A forma de ganhar dinheiro na pecuária mudou. Sim. Se o produtor não entender isso, não tem como ele prosseguir. Essa coisa de um ano eu ganho, o outro eu não sei se eu vou ganhar ou não, ao fim de 10 anos, necessariamente ele vai quebrar. Eu acho que assim, um ponto muito importante, e isso eu deixo, eu bato muito nisso. Eu não gosto de negócio especulativo. Eu não sou especulador, nunca fui. Eu não tenho esse perfil de especulador. E culturalmente, na cabeça do brasileiro, se você fala em bolsa, parece que já está associado a algo especulativo. A aposta ali, não. Eu não tenho essa concepção de especulação de mercado no sentido também de eu vou comprar agora porque eu acho que vai subir. Nessa de eu acho, muita gente compra errado. Compra na emoção, igual agora, a gente está num momento de euforia, o mercado está borbulhando vai subir. Negócio acontecendo, inclusive eu vim fazendo negócio de lá para cá aqui acontecendo isso, até mostrei hoje pela manhã. Por quê? Porque o preço está na minha mão, aquilo ali tá bom para mim, tá fechando a minha conta, eu fecho aquele lote, já vai me trazer margem, eu entro em outro ciclo, tá tudo bem. Você não quer saber se vai acertar no olho da mosca para... Exatamente. Não, deixa eu esperar, porque vai que o preço... Tá 233, não, eu acho que vai bater 240. E aí você fica nessa... Aí de repente você fica nessa, quando você vê, cai para 225, 220. Exatamente, a gente não consegue controlar, é algo que não está nas nossas mãos. O que o mercado tá pagando agora, o mercado não vai pagar o que você quer, o que você espera. Exatamente. Ele simplesmente é o que é. Neste momento, o que ele está prevendo? É tanto. O que eu tenho hoje na minha mão, o que eu sei que eu vou ter de custo aqui, vai me sobrar quanto? Tanto. É uma margem interessante? Então... Trave e entra. Ponto. Esse é o meu jeito de trabalhar. Um outro ponto também que eu falo muito, preço médio. Por que eu falei de especulação? Preço médio. Eu trabalho com caixa robusto, bem estabelecido. Eu sempre falo muito sobre isso, muito. Essa parte financeira, eu acho que talvez tenha vindo uma parte da faculdade, uma parte do jeito mineiro de ser, né? Sangue libanês. Mas eu sempre trabalho com caixa organizado, robusto. Por quê? Porque eu vou fazendo preço médio ao longo do ano. Eu tenho um conceito muito claro de fábrica. Eu falo que a fazenda é uma fábrica. É uma fábrica de arroba ali, a céu aberto, cheia de variáveis. Você pode fazer uma compra no ano só. Eu acho que o preço agora tá bom, deixa eu comprar por ano Aí aqui. compra tudo. Põe o dinheiro todo ali. Aí se o mercado balança para cima, você ganha muito, para baixo você perde tudo. Então assim, eu vou fazendo... subir e descer vai ser uma constante. Inevitavelmente, isso é o que a gente não controla. E eu falo, muita gente às vezes vê isso e acha que eu tô conivente com situação de mercado, tô achando bom. Ninguém acha bom. Você não acha nada, você só dança de acordo com... Só que eu tenho consciência de que não adianta. Eu posso ir lá no domingo, na frente da cotação, sapatear na frente da televisão, xingar todo mundo. Não vai mudar nada de todo mundo. Vai mudar o preço? Não vai mudar nada. O que eu vou conseguir com isso? Nada. Então eu tento gastar meu tempo com estratégia para que eu consiga chegar no fim do processo e construir margem de forma mais consistente ao longo do ano. O conceito de preço médio, de fracionamento de negócio,
ele vai baixando o ponto de equilíbrio. Então, se o mercado vai para cima ou vai para baixo, a minha margem ela tende a permanecer muito mais constante. Isso vale tanto para compra e venda de gado, quanto para compra de insumo. E aí eu tenho uma comercialização de gado muito mais na minha mão, eu estou mais exposto à volatilidade do mercado e eu consigo controlar meu custo de produção também, porque grão vai volatilizar inevitavelmente. Então, o conceito de vou comprar o milho do ano inteiro, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não trabalho assim, não indico. Então eu vou fazendo negócios ao longo do ano, tanto de compra de insumo, quanto de negociação de gado, compra, venda, abate, avaliação de custo de oportunidade, regular o máximo que eu consigo e tomando decisões sempre no bico da caneta, para não errar. Excelente. Vitor, tem duas questões interessantes para comentar sobre isso aí. Eu visitei há poucos meses uma fazenda ali no interior de Minas. Cara, uma fazenda linda, 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 enorme. Pessoal, assim, com muito dinheiro. Uma das famílias mais ricas ali do Triângulo Mineiro. E pessoal com estrutura de armazém gigante, um confinamento gigante. E o gerente ia apresentando para a gente tudo aquilo ali. Eu falei, cara, isso aqui é fazenda de quem não depende daqui para ganhar dinheiro. Porque o negócio era tudo asfaltadinho, não sei o quê. Tinha uma sala com ar-condicionado no curral para os veterinários trabalhar. Eu falei, que esse trem gosta de fazer, é porque gosta de ver o trem bonito. Mas o que foi que me chamou a atenção? O gerente falou assim, olha, tinha um galpão gigante dos insumos do confinamento. Ele falou assim, agora a gente está fazendo, eu não me recordo se eram 3 ou 4 compras por ano. Eu acho que eram 4 compras por ano que ele falou. A cada trimestre. Uhum. Ele falou assim, só que até o ano passado a gente estava comprando do ano inteiro. Comprando tudo. Só que a gente viu, pelo que eu vi, eles tomaram um ferro muito grande. Por quê? Nessa que foi comprar, o preço lá em cima caiu demais, o preço dos insumos. O preço final do boi caiu demais. Eu imagino que o prejuízo foi muito grande, muito grande. Mas assim, ou seja, um pessoal que já é grande, que tem uma estrutura gigante, demorou para entender esse jogo. Demorou para entender. Eu tenho um conceito comigo, que não importa o tamanho que você tá e nem o tamanho que você começa, importa o que você faz dali para frente. Tem muita gente que começa pequeno, vai trabalhando certo, vai crescendo dentro do limite ali, mas tem uma trajetória, uma jornada crescente, mais tranquila, mais segura, e tem gente que começa com investimento muito alto, seja recurso próprio, seja dinheiro de custeio, e coloca isso de forma errada e quebra. Do pai, de herança? Mas porque assim, o negócio, a pecuária, ela não é uma aposta. Eu sempre falo, não pode ser tratada como uma aposta. Exige respeito, né? Eu falo, respeita o negócio. É uma profissão, é uma atividade, você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode sair tomando decisão de qualquer jeito, comprando de qualquer jeito. Então eu falo muito com o pequeno produtor, muito, 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 nesse sentido. Trabalhe certo que você cresce. Se trabalhar errado, você pode ser pequeno, grande, médio, do jeito que for. Fizer besteira, o prejuízo é uma consequência disso, um reflexo disso. Eu vejo assim, você não tem muita complexidade em definir quais são essas premissas do que é o jeito certo. É fácil de você expor. É lógico que a gente sabe que no dia a dia, você executá-las, aí já não é tão fácil. Só que assim, o produtor, para ele ter essa excelência, essa eficiência para ganhar dinheiro hoje, ele teria que ter um domínio muito grande de várias verticais. É óbvio que nenhuma pessoa seria capaz disso. O cara ser um exímio gestor administrativo, financeiro de pessoas, um exímio conhecedor e dominador do mercado futuro. Só que o que ele precisa entender? Mais ou menos aquela perspectiva que você falou do conhecimento das suas próprias limitações. Eu preciso de ter esse conhecimento, eu preciso operar na bolsa e fazer trava. Eu tenho que saber, não dá pra falar assim, não, eu não vou fazer porque eu não sei. Tudo bem, você não sabe, nem precisa saber, mas você precisa entender que você tem que contratar quem saiba. Exatamente. Você precisa contratar quem saiba para te ajudar a fazer isso. Não dá só para você fazer assim, não, eu não vou gerir porque, cara, a operação rural já me demanda tempo demais, já me demanda muita energia, eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho cabeça para lidar com isso. Ok, tá tudo certo. Mas você não pode ficar quando conversa o quê? Isso não é pra mim, isso é coisa de grande, isso não é pra mim. Falou, não, isso é pra você, e se você não fizer, não é que é pra você, é pro seu negócio. E se você não procurar quem faça isso, então você vai fazer o seguinte, enquanto é tempo, vende e vai fazer outra coisa com esse dinheiro, porque senão o que você tem hoje não vai te sobrar nada. A questão você não tem que saber, você tem que conhecer quem sabe. Isso. Então, por exemplo, não é como, é quem. Exatamente. Eu
eu não tenho domínio sobre mercado futuro. Não é minha área, eu não tenho interesse nenhum. Acompanhando. Nada disso. Eu passo a mão no telefone, ligo e falo, e aí, como é que tá de preço? Faço minhas contas, tá bom para mim? Não, não tá. Então, vou esperar um pouco, vou vender esse gado. Já ligo para quem me compra, ó, o preço é esse, faço conta. É delegar essas coisas, senão a gente não dá conta. E o problema é achar que isso vai... Você colocou um ponto interessante de uma flexibilidade também no projeto. Por exemplo, Sim. Se você tiver com os bezerrinhos ali, e se você fizer as contas, por exemplo, você achar que não é viável, ao invés de você dar segmento naquele plano inicial, que seria levá-los até tantas arrobas, você prefere passar para frente. Sim, e faz aguardar, negócio. já que você não domina o mercado, se o que você tem de base para te dar segurança tá dando prejuízo, você não vai concluir do tipo, eu vou concluir só porque é a estratégia que tem para se trabalhar, porque é assim que eu fiz. Você vai falar, não, eu vou passar para cá, vou esperar para... É o que eu chamo de operação falida. O que manda no negócio é custo de produção, custo por arroba produzida. É isso. O que eu domino muito hoje é o meu custo de produção, é a parte produtiva do negócio. Tanto na comercialização de compra e venda, mas principalmente a produção. Porque o que eu mando é a produção. Eu posso ser bom em comercialização de compra e venda, isso tem que acontecer, mas você tem que saber produzir. Eu te digo, 90% das pessoas que me acompanham ali, que a gente conversa, tem problema na produção. O problema dele está na produção. E aí é o que eu chamo de operação falida. Ela já inicia construindo prejuízo. É como se o pecuarista pegasse uma pá e ele mesmo fosse cavando a cova para depois ele pular ali dentro. Ou seja, o que ele está fazendo vai levar... Ele está construindo esse prejuízo. E por não ter essa consciência, ele vai culpar o preço de venda. Porque é lógico, é o que ele não está controlando. Isso, assim, dando um exemplo para nós. Vamos entrar. Claro. Eu até mostrei isso hoje cedo. Até porque às vezes ele não tem tanta clareza disso e por isso acontece. Né? A questão existe um problema. Se você não vê aquele problema, quem não identifica o problema, não corrige. Porque primeiro você tem que saber que você tem um problema, senão você não consegue. Então o ponto de partida de qualquer produtor... Tá tudo bem. Além de não ter um problema, você tem certeza que a solução já está dada. Né? Não tem o que eu fazer. Não, existe sim. Então a premissa o produtor tem que ter na mão dele, e isso é a coisa mais simples do mundo. Eu sempre falo, aqui vocês estão falando com outro produtor, não está falando com alguém que é técnico, que está ensinando uma coisa que não vive. Nós é consultor do Sebrae, nós estamos tudo na mesma canoa ali, remando junto. Então, quando eu mostro alguma coisa, eu estou fazendo. Quando eu falo, vai fazendo negócio, eu estou fazendo, eu mostro o que está acontecendo. Então, a questão a gente tem que ter na mão custo por arroba produzida. Isso é o básico. A maioria olha só para despesa. Estou gastando muito, tem que gastar pouco. E aí vai cortando suplementação, vai reduzindo uma série de investimentos que, na verdade, estava resultando uma arroba mais barata muitas vezes. Entendi. Suplementação estratégica vem para que você dilua custo fixo e produza uma arroba mais barata, não para que você gaste o dinheiro à toa. Aí entraria naquilo que o pessoal chama às vezes de economia burra, que é uma economia que você acha que você vai ganhar mais dinheiro, mas te faz perder mais dinheiro. Exatamente. Aí o problema ele não calcula isso. Por não calcular, ele não sabe onde ele tem que atacar para corrigir, né? Custo de arroba produzida, basicamente. Você tem que ter o valor da sua diária, seu investimento ali, com mão de obra, custo de terra, medicamento, suplementação, enfim. Calculou a diária, calculou o ganho de peso, vai levar quanto tempo para produzir um arroba. Você faz a conta, arroba em peso vivo, não vai entrar em mérito de rendimento, ali principalmente fase de recria. Considerou, levo 20 dias para produzir um arroba. Quanto custa a minha diária? Minha diária custa R$5. Então, qual o valor do meu custo de produção? R$100 por arroba produzida. Esse número é o que vai te baixando o ponto de equilíbrio até o fim do negócio. É a construção de uma carcaça lucrativa. E aí o que acontece esse produtor não tem esse número na mão, ele está gastando pouco. Aí ele tem lá, vou te dar um exemplo aqui, tá? Acabei de te dar um exemplo de 20 dias e uma diária cara de R$5. Aí o vizinho de cerca dele lá, desse rapaz, ele está com a diária barata de R$2,50 e ele está média nacional ali, GMD de 300 gramas. Ele leva 100 dias para colocar um arroba. 100 dias com uma diária barata de R$2,50 e está fazendo um arroba de R$250. Ele está cavando o buraco dele. Mas porque ele está pagando uma diária mais barata. Mas... Ele tem essa falsa sensação de economia que, na verdade, é um eterno enxugar gelo e ele não consegue sair disso. Por quê? Porque não entendeu o custo de produção. É só isso. Quando você calcula, você fala, bom, tem um problema aqui. E esse start de tem um problema aqui, ele te leva a buscar soluções.
Onde está o problema? Eu não estou manejando o pasto direito. Meu pasto está rapado. Pasto não rapa sozinho. Pasto rapa por quê? Porque o produtor manejou errado. Está trabalhando com taxa de lotação acima da capacidade de suporte. Do que consegue entregar. Pronto. Corrija o manejo. Segundo, eu não estou suplementando. Pô, ele está com um capim fibroso ali, um capim de seca. Às vezes ele manejou direito, ele tem bucha, ele não entrou com proteinado, não tem digestibilidade, degradabilidade de fibra baixa, o gado não ganha peso. Então, se ele entrasse com proteinado, ele saltava para um GMD muito maior e esse investimento variável traria para ele um retorno financeiro. Então, o identificar o custo de produção ele é o primeiro passo. Quando você identifica, você vai caçar solução para isso. Caçando solução para isso, você vai conseguir reduzir seu custo ao ponto de você ter domínio sobre o seu ponto de equilíbrio no fim do negócio. Então, o jogo da commodity ele não é um jogo de tentar acertar o mercado. A gente quer acertar. Eu sempre falo, seria muito bom eu poder comprar barato do coitado do criador e vender caro no frigorífico. Sempre, maravilha, sempre. Seria ótimo. Mas isso é algo pontual. O mercado ele é dinâmico e a gente não controla. Então, o que eu tenho que fazer? Cuidado que depende de mim. Cuidado que depende de mim com todas as ferramentas e estratégias possíveis e principalmente com o que você acabou de dizer. Flexibilidade no processo. Então, isso aqui não está dando certo nesse momento. Opa, eu tenho uma caixa aqui cheia de ferramentas. Eu abro essa caixa e então vou fazer conta com esse cenário, com esse cenário, com esse cenário. Vou tomar a decisão mais assertiva que vai me conduzir lá no fim do negócio para um resultado. Para que eu não dependa de sorte. Para que eu não dependa de valorização de algo que eu não controlo. Então, o pânico que se instala no momento de baixa ele turva a visão do produtor quanto à comercialização. Sim. Que eu falo, gente, nós estamos falando de alimento. Se eu não acreditar no negócio que eu trabalho, eu posso largar a mão. É a mesma coisa você aqui. Você acredita, você confia no seu trabalho? Claro, confia. Se você não acreditar no que você está fazendo, para que você está fazendo aquilo? Eu acredito. Achar que aquele negócio pode dar certo, pode tirar sua renda. Vai fazer para quê? Então, assim, eu confio na pecuária. Eu acredito na pecuária, eu sei, eu tenho consciência de que é uma commodity, de que é demanda global, de que a gente está falando de alimento, que não vai parar. Eu acredito que os veganos não vão dominar o mundo aí, acabar tudo. Então, eu acho que a gente vai ter um negócio por muitos e muitos e muitos anos. Os veganos não vão... Então, assim, a gente vai ter um negócio de muitos e muitos anos, né? A gente vai conseguir trabalhar com pecuária ao longo de muitos e muitos anos. Mas é o jogo da eficiência, né? E eficiência ela não está ligada a tamanho. Eficiência ela não está ligada a volume de investimento. Tudo bem, escala conta, mas ela está ligada a tomar decisões assertivas e gerir bem o recurso que você tem. Quando você fala Cuidado que eficiência aqui. não está ligada a tamanho, né? Nós podemos acompanhar, porque a gente trabalha aqui muito com produtor rural endividado, Vitor. Então a gente pode acompanhar muito, assim, um cara que estava com operação super rentável aqui, e aí no meio dessa euforia toda que a gente teve, desse movimento de expectativa muito grande dentro do agro, ele falou, nossa, eu tenho que aumentar minha produção. Então o cara às vezes já tinha uma área aqui com uma região pluviometria boa, produtividade boa, margem boa. Aí ele foi pro norte, mais pro norte, ali pro norte do estado, foi pro Tocantins, regiões mais desafiadoras, às vezes região de primeira safra. E aí de repente ele ampliou demais, ele ficou com o dobro da área. Só que ele começou a ganhar menos do que ele estava ganhando antes, porque aqui ele começou a tomar prejuízo e esse prejuízo aqui começou a absorver o lucro daqui. Então é aquele negócio, às vezes o cara tem 100 hectares de pivô e às vezes ele vai estar ganhando muito mais com um cara que tem 1000 de sequeiro. Ou se além do 100 de pivô ele tivesse mais 1000 de sequeiro. Por conta de um nível de risco que ele está exposto de uma série de variáveis. Então o crescer não é necessariamente, você não vai ser mais rentável, mais próspero, porque você tem uma operação maior, Sim. né? Ao contrário, hoje, por exemplo, quando chega aqui no escritório, o cara fala para mim assim, o ano passado eu produzi 5.000 cabeças de boi. Eu falo, nossa, meus pêsames. Porque o cara que finalizou 5.000 cabeças de boi o ano passado... Se ele ainda veio da alta, né? Quanto mais ele produziu, maior foi o tamanho de fé que ele levou. Então, esse momento todo que a gente passou nos traz muito claramente... foi um período muito atípico, muito agressivo de oscilações, tanto para cima quanto para baixo, mas nos traz com muita clareza o elemento prudência, como que ele tem que ser uma constante ainda mais forte dentro da atividade, né? E mais forte ainda essa clareza, olha, quem ganha mais não é quem tem, não é quem tem mais terra, não é quem tem mais boi,
é quem consegue ganhar mais com menos, né? Mais com menos eficiência econômica, né? Eu trago dois conceitos aí dentro disso que você falou. Primeiro deles, quem tem caixa, quem se organiza financeiramente, não toma esse prejuízo se ele fizer olhar para a operação como um todo, né? Talvez aquele lote específico ali que entrou muito caro e saiu muito barato, trouxe o prejuízo. Mas quando você tem caixa, se aproveita uma baixa dessa, baixa seu ponto de equilíbrio da fazenda, seu ciclo volta a trazer margem. Então, se a gente olhar hoje a pecuária, a gente tem um equilíbrio entre valor de reposição e valor do gado gordo. Muita gente olha o valor de venda, fala, tá, vai aí o valor de compra. Então, explorar a relação de troca é um indicador importante, não é o único. Muita gente fala, não, é só trocar boi por boi. Eu falo, moeda de boiadeira é arroba. Mas você tem que pensar no troco também, não é só a troca, tem o troco. Então, você tem que focar sim na margem, mas num momento desse, reter o gado gordo. Ah, não, eu tenho aqui tantos boi a pasto, eu vou deixar eles aqui, porque nesse preço eu não vendo. Esse gado vai comer a margem do lucro. Se for para me dar, fica aqui dentro. Não, vai comer a margem toda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tomar essas decisões sempre com o pé no chão e com a clareza de que a gente não vai conseguir controlar o Vitor, o mercado. Curiosidade de você, enquanto, vamos dizer, praticamente como professor ali, né, que você tem seus cursos e tudo, o que você tem recebido às vezes de relato? Vamos colocar aí de um produtor pequeno, médio, que às vezes operou de uma forma que não era muito adequada, e que ao aplicar alguma dessas premissas que você coloca, depois ele veio e deu um retorno e falou, cara, mudou minha operação, hoje eu estou mais rentável porque eu fiz isso, isso e isso. O que você já teve de relato para comentar conosco aqui, para compartilhar com a gente? Antes de eu chegar nessa parte, eu vou só fazer um breve resumo aí de como isso começou. Porque muita gente acha que isso foi um plano. Né? Muita gente acha que foi um plano Acordou um dia e falou, vou dar agora aula eu vou ensinar. Não, como é que foi? Eu comecei a ter muito resultado, eu sempre fui muito... eu sempre trabalhei com muito compromisso ali com as coisas, sabe? Eu comecei num curralzinho, era um curralzinho de leite, todo quebrado, eu me virava ali, mas eu nunca deixei de ter capricho. E foi passando o tempo, eu comecei a ter resultado, enfim. E os meus abates começaram a passar como lote de destaque num programa grande em nível nacional. E isso me trouxe essa visibilidade. O abate na questão do aproveitamento, abate do meu gado. Mas pela questão da taxa de aproveitamento? Pela questão de qualidade do gado, pela questão de precocidade, pela questão zootécnica então do várias negócio. Variáveis. E aí o meu gado saía nesse programa com frequência, porque é um gado abaixo dos 18 meses de vida, com 20 arroba de peso, 0 dente ali. Então, isso não é difícil de produzir, inclusive, né? Não tem segredo nenhum por trás disso. Muita gente, nossa, não tem nada de diferente. Mas enfim. Mas foge do usual. Foge do usual, sim, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças que eu tenho que pôr um bezerro no confinamento e levar. Não, operação a pasto ali, uma terminação de 90 a 100 dias, mas tudo bem organizado, né, na parte de suplementação, enfim. E aí isso começou a me trazer essa visibilidade. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu falei isso para você aí nos bastidores aqui antes. Muito tímido, né? Eu era um menino que sentava no cantinho da sala, que não conversava com ninguém. Eu sempre assim, eu tive uma dificuldade muito grande em me entrosar, em fazer amizade. Eu sempre fui muito quieto. E eles me pediram um vídeo meu, né? Começou a passar o gado. Eles falaram, não, manda um vídeo aqui mostrando aí a fazenda e tal. Aí eu peguei o telefone e gravei os boi assim, né? Aí mandei para eles falaram, não, nós queremos que apareça o C. Falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio? Eu não dou conta, não. Um vídeo da minha cara. Bom, pensei bem, falei, televisão, vou fazer isso aí, né? Para todo mundo que desacreditava de mim lá atrás, eu vou fazer esse vídeo. Peguei o telefone e gravei. E ficou uma cena bonita, porque juntou o gado tudo em volta. O gado é muito manso. Peguei o telefone, a bezerrada recém-desmamada. Eu tenho um protocolo que eu faço que traz uma mudança muito brusca de comportamento, né? Tira essa quebra do bezerro, aí o bezerro já entra mais embalado e com um comportamento melhor. Muito ligado à questão de bem-estar animal, enfim, um zelo ali. E aí juntou aquela bezerrada em volta, tal, o vídeo ficou bonito, passou, e o povo começou a procurar minha rede social. Eu tinha um Instagram que tinha 1000 pessoas ali, eram meus amigos, era fechado, não tinha foto de nada, não tinha nada, ninguém aceitava. Literalmente não tinha nada de foto? Não, era só meus amigos ali mesmo, né? Povo que conhecia ali da região. E era fechado. Eu não aceitava. O povo era não. Fechado ainda. E aí o povo começou a pedir, assim, a cada programa, porque a cada abate ia passando, e aí aquilo começou a juntar um tanto de gente. Eu falei, será que eu abro esse negócio ou não abro? Será que eu abro? Será que eu não abro?
E eu resolvi abrir aquilo ali e compartilhar um pouco da minha do que acontecia, mas eu não ensinava e eu não aparecia. Não tinha minha cara ali, eu não fazia vídeo de nada. Era foto dos boi no coxo, foto de um negócio, vídeo do gado no manejo ali, não falava no negócio, nada, era só isso. E aí eu recebi um convite para ir lá ao vivo, nesse programa. E eu falei, gente do céu, ao vivo aí o negócio vai ficar mais complicado ainda. Tem uns 4 anos, mais ou menos. Da pandemia ali, bem recente. Deve ter uns 4 anos, acredito eu. E aí eu aceitei, né? Falei, tá bom. Eu lembro que eu tomei uns calmantes, um de farmácia lá, muito nervoso, uma batedeira no coração. Falei, vou lá. Fui lá. Nisso já estava aberto, né? Já devia ter umas 10 mil pessoas nessa época, mas eu não aparecia, não fazia nada. E aí me questionaram no programa, né? Por que eu não ensinava isso que eu fazia? Por que não ensinar? Porque ali virou uma rede social de nada, né? Uma rede social de vaidade, de ficar ali mostrando as coisas só ali. O povo via, não sabia como é que fazia. E eu falei, tá bom. E eles me questionaram e eu falei, não, então eu vou ensinar e eu vou ensinar isso num curso. Falei isso ao vivo. Quando eu saí dali, eu falei, pronto, agora eu vou ter que fazer esse negócio acontecer de algum jeito. E naquele mesmo dia, né, assim, depois do programa, eu falei, bom, se eu dei conta de fazer um programa ao vivo, eu dou conta de fazer um vídeo aparecendo na minha cara aqui agora e eu vou fazer. E aí eu fiz um vídeo agradecendo, obrigado a cada um de vocês que acompanhou, não sei o quê, né? E tá aqui o link para quem quiser assistir a entrevista, enfim, quem perdeu, fiz esse vídeo. Falei, pronto, agora eu vou dar um jeito de fazer isso. E de lá para cá, 3 anos mais ou menos tem desde esse ponto, né? São mais de 20 mil alunos, isso na nossa última atualização. Então, como eu disse no começo, Deus pôs a mão. Deus pôs a mão no meu negócio, Deus olhou de uma forma diferente, porque assim, por mim, não tem jeito. Como é que eu vou arrancar de Peçanha, Minas Gerais, lá de um improvável e conseguir ensinar, passar esse conhecimento de 10 anos de trabalho até aqui? Não teve formação em pedagogia, não foi professor? Não tenho nada com isso, sempre fui tímido, não sou uma pessoa comunicativa. Não, tem gente que você olha e fala, não, que a pessoa já nasceu mais extrovertido um pouco, conversa mais fácil. Não, eu sempre fui muito quieto. E isso foi tomando essa proporção ao longo do tempo. E aí chegando no seu questionamento, né, no começo a gente tem uma sensação de, será que o que eu tenho vai ajudar? Gerar valor para alguém mesmo? Será que o que eu estou fazendo aqui vai ajudar de fato? E aí a gente começa a receber os relatos. E é emocionante de contar, sabe, cara? Porque, assim, é muito sacrifício por trás disso tudo, dessa produção de conteúdo. A minha esposa que está aqui hoje me acompanhando, que anda comigo para todo lado, ela sabe de perto desse sufoco que é eu conseguir conciliar a fazenda, que hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, que roda sozinha, que eu posso estar aqui hoje, por exemplo, e sei que está tudo acontecendo lá, graças à equipe, né? Sozinho a gente não é nada. Mas o negócio de ensinar, ele é a minha cara ali, não tem o que eu fazer. Então é uma entrega, eu falo que comigo não tem miséria de conteúdo, não, eu ensino tudo que eu consigo, o máximo que eu consigo. E aí esses relatos foram chegando e muita gente com as mudanças, assim, que... Tem relato de pessoa de 60 anos, 65 anos, de pecuária, da vida inteira me dizendo, mudei de vida depois que aprendi com você. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem... Isso é o combustível que move a gente a continuar, porque seria muito mais fácil para mim, é muito mais cômodo hoje a fazenda. Eu estar aqui hoje para mim é fora da minha zona de conforto, eu ensinar alguma coisa é fora da minha zona de conforto, eu expor na minha cara ali todo santo dia é fora da minha zona de conforto, mas eu realmente eu entrego isso na mão de Deus e eu faço por Ele, por amor a Ele, eu me dedico com o máximo que eu consigo de segunda a segunda. Quem acompanha sabe, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada. Todo santo dia, isso já deve ter mais de 2 anos e meio, sem falhar nem um dia, nem doente, nem com febre. Já tive, ano passado, acho que foi em julho, que eu fiquei acamado e eu colocava a caixinha lá e falava, pode perguntar que eu respondo do jeito que der. E eu estava ali ajudando. Então é transbordar na vida do outro a tal ponto que essa mudança que acontece, ela é uma mudança genuína, né? E isso é gratificante demais. Você vê muita gente
100% dos estados brasileiros. Então, assim, são realidades completamente diferentes. Com certeza. Todo mundo conseguindo colocar, porque o que eu ensino é fundamento. Eu falo, pecuária não tem receita de bolo. Você vier com receitinha de bolo Segue aqui... esse checklist aqui não existe isso. Então, é fundamento. A gente vai na raiz do negócio e eu discorro sobre aquilo de uma forma prática. É tudo gravado na fazenda. Eu falo, não tem glamour. É tudo simples demais. Sou eu ali mesmo. Eu ensino do jeito... Vem aqui, mostra isso daqui. Mostra ali como é que faz. E aquilo vai empilhando esse conhecimento na vida de outras pessoas, ao ponto da gente conseguir trazer uma nova perspectiva de negócio para muita gente. Tem muita gente que olha e vai continuar dando murro em ponta de faca simplesmente por uma questão de ego mesmo, de não preciso aprender, para que esse rapaz vai me ensinar? Isso é tudo mentira, né? Sempre existe isso. Mas eu estou ali por quem quer. Eu falo, eu estou aqui todo dia para ajudar quem? Quem quer ajuda. Então quem quiser... eu estou à disposição, né, sempre lá, e isso é gratificante demais, é um propósito que eu tenho e eu vou continuar firme nessa missão. Que bacana, que legal. E o que é a sua visão hoje? Primeiro, sua visão sobre essa questão, se você acha que é algo que você tem interesse de realmente prosseguir, porque está funcionando e tudo, essa questão dos cursos, né? E o que é a sua visão enquanto produtor rural para o futuro da pecuária? Tá, qual que você quer primeiro aí? Vamos ao futuro da pecuária primeiro. Tá, então vamos lá. Pecuária, eu sou um grande entusiasta do negócio. Essa é a verdade. Eu sou um apaixonado por pecuária, eu falo de boi 24 horas por dia. É a vida da gente, né? Quem trabalha com isso, Leandro, sabe que assim, é mais do que um negócio, é uma paixão que a gente tem. Então eu acredito no negócio veementemente. Mas eu acredito no negócio tendo os pés no chão e com a consciência de que é um negócio. Não é um hobby, pelo menos para mim. Tem gente que pode ter como hobby. Eu não tenho como hobby, tenho como um negócio. Para isso, eu entendo que eu tenho que estar num processo contínuo, né? O problema é quando a gente chega num ponto que a gente começa a pensar que já está bom demais. Não, para mim já está bom aqui. Eu ouvi uma frase, eu vou usar ela aqui, de um senhor que foi um senhor que me ajudou demais, lá da minha região. Ele é de família já, é tradicional, conheci os filhos dele, os netos dele, e lá no meu início ele me ajudou muito, inclusive a gente já foi parceiro de alguns negócios, enfim. Ele me falou assim, é um caminhão na subida. Imagina um caminhão numa serra. Ele não vai ficar parado ali com o pé no freio, ele está sem freio. Ou ele está subindo ou ele está caindo. Então, o negócio da gente também ele é assim. Ou você está em evolução, ou você está crescendo, está batalhando para subir, ou você vai começar a cair. Estável ali, tá tudo bem. Não, porque o mercado ele vai mudar. A circunstância ela muda o tempo todo. Então você tem que estar se adaptando. A pecuária ela vem tendendo cada vez mais a um processo de intensificação. Isso é um movimento natural por conta dessa disputa com a agricultura. A gente tem uma agricultura que tem uma relação risco-retorno completamente diferente, sim, mas que se o produtor de gado ele não olha para a parte de intensificação para que ele seja melhor remunerado por isso, ele vai tremer na primeira oferta que alguém fizer para ele ali de arrendamento para colocar soja. Então, ou ele vai partindo para um processo gradual novamente, não estou falando aqui que o cara tem que botar tudo debaixo de um pivô, não é isso. Mas ele vai melhorando o processo dele ao longo do tempo, ele vai se capacitando, ele vai melhorando toda a parte produtiva, né? Sem desenhar isso, mas toda a parte produtiva, ou ele vai ver a margem dele cada vez mais consumida pelo mercado, porque a gente tem um mercado agressivo, trabalhar com commodity não é um mercado bonzinho, soco, cotovelada ali. E no caso da pecuária, o que a gente teve uma mudança no mercado, né? Você não tinha 10, 15, 20 anos atrás essa quantidade de confinamento que você tem hoje no Brasil, sim, em que os frigoríficos chegam, fecham o contrato, garante um fornecimento, preenche a escala. Preenche a escala toda. Era uma realidade de boi balcão, tranquilo, tudo certo. Qualquer momento que você chegasse, você viu, te pagava ao menos que estava. O que a gente viu no ano passado? O cara tava assim, nossa, o preço tá uma merda. Beleza, eu tô com raiva, mas eu tenho conta pra pagar, tenho que pagar o banco também. Tem que vender. Eu vou te entregar de graça. Tá. Aí eu falei, não, mas eu não quero seu boi de graça. Não tô comprando. Daqui 30 dias, talvez... Não sei. Foi um ano a questão da liquidez pro gado gordo, né? Gado magro, aí até que ainda dava pra... Mas gado gordo, ele chegou num momento onde o gargalo se tornou a liquidez. Então a gente tem, sim, muito boitel da indústria,
né? Então eles têm ali o boitel abarrotado de boi e a margem deles não vem dali. Muita gente acha que eles estão construindo margem no boitel. Muitas vezes o boitel está dando prejuízo. Só que ele está garantindo a matéria-prima dele lá na frente. O que vai pôr dinheiro no bolso dele não é a operação de boitel. Se o boitel estiver empatando para ele, está bom. A questão é quantos bois táticos ele tem ali, a escala dele está cheia, ele diminui o volume de compra e consegue pressionar o mercado. Eu falo sempre que não existe pressão quando não se tem oferta. Então, uma garantia que o produtor tem de que o ciclo muda, de que o tempo muda, é o abate de fêmea. Eu sempre falo, quanto pior ficar, melhor fica lá na frente. Porque quanto mais vier matando vaca, nesse volume que a gente vê em 2023, recorde de abate de matriz, aí vem 2024, forte de novo. O que a gente vai ter? Vai ter uma escassez. Quando? Ninguém sabe. Não dá para ficar contando com isso, não dá para ficar usando de bola de cristal para... todo o dinheiro agora, comprar tudo de bezerro, que a gente não sabe. Eu vou rachar de ganhar dinheiro. Sim, a gente não sabe, a gente não tem esse poder. Por isso eu volto a dizer, preço médio, mercado futuro, vai travando o preço, forte. Caixa forte, se organize nessa parte. A importância do caixa forte é, quando surgir as oportunidades, se você não tiver com caixa... Você não faz nada, você não compra. Você não vai adivinhar quando que elas vão ter, né? Então... E aí, assim, a questão é... quanto mais você olha para a atividade de forma consciente, quanto mais você tira a emoção do negócio, porque pode sentir raiva, a gente fica pé da vida com essas coisas, mas não adianta, tira, olha só com racionalidade. Você vai entender. Demais, não, são sentimentos, euforia de leilão é uma maravilha. Agora a turma deve estar lavando a égua em leilão aí, porque subindo, o povo fica contente, todo mundo corre para comprar, tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, quanto mais a gente vê esse movimento de abate fêmea, mais a gente tem a certeza. Uma hora falta oferta. Quando falta oferta, não tem manipulação. Você não manipula sem oferta. Com oferta é natural que haja uma pressão de preço. É uma queda de braço eterna. Essa queda de braço, muita gente se aventurou nessa alta, já tomou um sacode grande, né? Na minha região lá, quanta gente entrou com custeio, nunca tinha mexido com gado. Eu brinco que é a música dos meninos da pecuária, todo mundo comprando. Pegou uma baixa dessa, sem preparo nenhum ali, não consegue se reerguer bem depois disso. Se não tiver vontade de... Já foi, já perdeu ali, não volta mais no jogo. Você não consegue produzir o suficiente para liquidar aquilo que... Exatamente assim. Então, ter o pé no chão. A minha visão é trabalhar com o pé no chão. Eu nunca vou sair do meu modelo de negócio de caixa forte, preço médio, que a gente já falou, garantia de preço, sem ganância de vai que sobe, fazendo um segurinho de preço mínimo ali quando tem essa perspectiva de alta, o seguro está barato, então às vezes a gente faz também, mas com a certeza de que o mercado é dinâmico e com uma certeza ainda maior que o produtor acaba não olhando de que vender o boi gordo caro é bom, mas você tem que lembrar que você vai comprar o bezerro mais caro ainda, a relação de troca na alta ela é pior. Então a gente não pode se iludir com o faturamento alto. É bom na primeira operação, mas depois você já vai a um risco que você não sabe como é que vai estar o mercado ali adiante. Então o mercado ele é muito dinâmico, ele não está nas nossas mãos e é esse controle do que depende de nós. Mas a minha percepção de negócio é uma percepção de um negócio perene, é um negócio que, assim, a gente volto a dizer, a gente está falando de alimento, a gente está falando de demanda global, de commodity, enfim. Então eu estou sempre otimista com... Quando a gente fala dessas mudanças, Vitor, o que eu vejo, sabe? Meu avô sempre foi pecuarista, então, e era aquela pecuária bem extensiva, né? Que é esse pastão de 20 alqueira, que trem, soltava os Nelore lá, e você ia de tempo em tempo ali juntar os gatos para contar. Aí quando via a onça tinha comido não achava os outros, e aí ficava uns meio escondidos no meio da juquira, aqueles Nelore meio selvagens, aquele trem meio bruto, e a natureza aqui entregando. Então, assim, no máximo era um sal ali, olha lá, você não tinha uma questão de um proteinado. Então, assim, o que eu vejo interessante? É uma perspectiva de clareza de quais questões que o produtor tem que pôr o dinheiro, que não é um gasto, mas é um investimento necessário para chegar onde ele quer. Então, ele tem que entender que o proteinado, em dadas circunstâncias, é um investimento que tem que ter para ele alcançar o que ele deseja. E quando você fala ali do seguro, da operação na bolsa, que não é sempre, mas quando ela aparece, ele precisa entender que isso também não é uma aposta que ele está fazendo. É um elemento que compõe o custo de produção dele, o investimento, inclusive para ele avaliar na hora de fazer a conta, se a conta vai fechar ou não, né? Que vai fazer de qualquer forma, em qualquer circunstância, né? Então não é assim, eu vou ou não vou. Cara, isso aqui, do mesmo jeito você tem que dar o sal pro boi,
Se o mercado tiver uma boa oportunidade, você também vai ter que fazer essa operação, porque ela não é mais ou menos assim, vou comprar o carro com ar-condicionado ou não. Ela se tornou um item, não supérfluo, se tornou um item essencial, né? Sim, essa proteção de mercado, a gente tem que entender que eu não ponho um boi na engorda se não tiver trava. Hoje, não entra. Eu não faço boi balcão mais, já tem tempo que eu já tomei cada susto, já tomei cada sacode. Então, assim, para mim, não faz o menor sentido eu me expor a um negócio que tem chance de me trazer um prejuízo muito grande. Não tem lógica eu fazer isso. É literalmente o risco da ruína, né? Sim, é um exatamente. princípio aí de prosperidade que você não pode fazer um negócio que pode te expor. O risco da ruína, ele vem muito ligado ao comprar tudo de uma vez e vender tudo de uma vez. Sim. Você se expôs ao risco da ruína. Você enfiou todo o seu gado no momento, comprou tudo na alta, ainda a turma, custeio, comprou na alta, vendeu tudo na baixa, risco da ruína. E é a história de acreditar demais, né? Não, eu acredito que agora é a hora. É essa hora, então eu vou pôr tudo aqui, porque é a hora. É a aposta, né? O conceito de aposta. A pecuária não é roleta, não é esses jogos que a turma tá oferecendo na internet, o povo tá indo preso, pelo amor de Deus. Pecuária é negócio, né? Vamos. Não dá pra você tratar ela igual um jogo do tigrinho ali. Tá doido. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. E o seguro, por exemplo, vamos falar de um seguro de preço mínimo aí, né? Ele tem um custo, ele é como um seguro de carro. Você não faz ele pensando em bater o carro. Mas se bater, você tem um resguardo ali. Então, eu acho que vai subir. A gente vê muito essa conversa especulativa. Não, eu acho que vai subir. Sabe aqui, aqui no grupo, aqui a matéria do canal rural aqui, ó. Então faz o segurinho. Segura o preço pra você não. Porque vai que cai. Bobeira, vai subir. E quando cai, o produtor já está exposto, ele não tem o que fazer, aquilo ali já. O que eu vejo, VT, é o seguinte, é uma coisa que convenceria muito claramente, é aquela questão assim, contra fatos não há argumentos, né? Se você conseguir pegar os dados que você tem feito na operação num período aí de 10 anos e você colocar aqui, olha o que eu ganhei por conta dessas operações que eu fiz e como que seria o meu resultado ou como que foi o resultado de um produtor que fez o que eu fiz sem ter feito essas operações. Nesse ano ele pode ter ganhado um pouco a mais que eu, mas no outro ele perdeu muito mais que eu, mas a questão é, ao final de 10 anos, você vai ter um gap, indiscutivelmente, o gap do que você ganhou e do que o outro perdeu, é a diferença entre você prosperar ou se manter na atividade e você ser excluído absolutamente dela, né? Então, a gente tem um movimento que pressiona ali para fora. E quando a gente fala de mercado, eu tive conhecimento de duas realidades muito interessantes, assim, diferentes, Estados Unidos e Austrália. Tem um amigo nosso aqui, o Marcelo, a gente até gravou um podcast com ele, e ele morou muitos anos na Austrália, ele mora aqui em Goiânia hoje, e o que ele tinha? Ele fez uma parceria com o maior pecuarista da Austrália, ele tinha uma parceria com as plantas da JBS, que tinha comprado da Swift lá, e ele falou o seguinte, olha, eu consigo te pagar uma arroba melhor que o mercado te paga, eu abato aqui. Ele criou umas 15 marcas diferentes e para exportar pelo mundo afora. E aí ele ia diretamente nos mercados para fazer a venda e tal em outros países. E o que ele colocou? Ele falou assim, eu falei, cara, aqueles vídeos que a gente vê na internet do pessoal de helicóptero, não sei o que lá é real mesmo, como é que é trem? Porque quando eu vi o helicóptero, você imagina uma coisa de um custo alto e fala, certo, tem margem demais, alguma coisa assim, mas na verdade não é bem isso. De fato, eles usam mesmo, ele falou, só que assim, pelo que eu entendi, lá hoje é praticada, na grande maioria das vezes, uma pecuária mais extensiva do que era a nossa 20 anos atrás aqui no Brasil. Você não tem esse controle de fertilidade, de conversão tal. As pastagens são gigantescas, gigante, pasta ali de 50 alqueires ou mais. E aí, o que ele falou, Leandro? Lá tem pouquíssima água, então você deixa os pontos onde que tem os bebedouros, então acaba que os animais acabam ficando, por mais que a área seja grande, mas eles vão ficar mais por ali. Concentrado. E aí uma vez por ano você vai ali com um curral móvel, e aí você vai com o helicóptero, vai com umas motos, uns quadriciclos e um ou outro cavalo, o cavalo é de menos. E aí você junta aquele gado selvagem ali, aquele trem todo, e põe ali para levar para um confinamento, o negócio você junta ali, e coloca ali para pegar ali o que teve para poder levar para um confinamento. É uma carne que não é a mesma qualidade que a carne que é produzida aqui, mas por alguma razão economicamente ali é viável. Agora, quando você pega um cenário, até porque quando a gente fala da pluviometria ser muito ruim, a média lá
400, 500 milímetros ano. Não deve ter tanta concorrência com a agricultura. Sim. Então, quando você pega uma Custo de realidade... terra. Exatamente. Quando você pega uma realidade dos Estados Unidos, o que foi um outro número que nos trouxeram? Falou, olha, os Estados Unidos é o seguinte, quem produz bezerro geralmente são só pequenos produtores que produzem bezerro, e os bezerros vão todos para grandes confinamentos. E dali ele vai até o ciclo final. Por quê? Por fatores econômicos que já ocorreram lá, com toda certeza essa pressão da agricultura, eles viram que não há uma viabilidade econômica em fazer essa engorda a pasto. Então, são exemplos extremos dentro da realidade que a gente tem no Brasil hoje, mas que nos deixa muito claro que você não tem um padrão, você não tem uma fórmula padrão mundial ou de Brasil a forma de ganhar, de produzir carne e proteína animal do gado é assim. Não você tá mudando muita coisa, né? Tá, e a gente ainda entra em mercado de nicho, né? Aí isso fica mais complicado ainda, porque o mercado de commodity ali, ele absorve tudo, né? Muita gente me pergunta, vaca velha, vai também, mas vai também. Então, absorve isso. Quando a gente vai para um mercado de nicho, de agregar valor no produto, aí a gente passa num processo produtivo completamente diferente. Aí, por exemplo, né? Castração. Não se castra mais boi para pôr no coxo. Ninguém compra boi para pôr no coxo. Boi capão. Por quê? Porque a conversão alimentar dele é pior. Ele vai depositar gordura demais ali. E gordura não pesa. Peso e gordura não é a mesma coisa. Muita gente confunde isso. Então o boi capão no confinamento, ele na minha região, se você tiver boi capão para vender, você não vende. É uma questão... Você vai no sul, por exemplo, que tem um mercado um pouco mais nichado, que ali tem muita coisa que absorve uma carne de melhor qualidade. Tem muito boi capão. Então a pecuária ela é muito pontual em algumas coisas, né? A gente tem um volume grande de produção em commodity, mas a gente tem também um mercado nichado, subnicho dentro disso, de uma produção de carne diferente, né? É muito variável essa questão, mas para entrar nisso é outra coisa, é outro tipo de negócio, foge muito do usual. A gente tem muito, na região tem muita gente querendo iniciar esse tipo de projeto, mas você vê que ainda não tem força, porque não tem escoamento, é uma carne para um poder... Demanda, não adianta você querer... Forçar a barra ali, porque não... ninguém vende nada, né? As pessoas é que compram, né? Então é uma carne diferente, para outro grupo populacional, o escoamento é diferente, então a gente tem essas questões também. Vitor, o que você vê do mercado, por exemplo, de seleção, de genética, né? Você já pensou nisso, ou você pensa ainda mais para frente? Muita gente me pergunta, mas não tenho... Eu sempre estou aberto a novas possibilidades. Nelore Darido. Nelore VD, que a turma fala, né? Já deram o nome, já deram. Mas assim, não é uma vontade, né? Eu não tenho essa vontade. É outro negócio muito parecido com o negócio de cavalo, né? Um negócio que não tem essa liquidez do gado gordo ali, que é commodity, é um mercado diferente, né? Então eu não tenho ainda, né? Tô aqui sempre, é o que eu digo, eu sempre posso voltar atrás, mudar alguma coisa, mas eu não tenho essa vontade, não, de entrar no mercado de genética. Interessante. Olha, quem sou eu? Sou advogado, não entendo nada. Mas, assim, dentro do que a gente vê no mercado, o que eu acho curioso? Do comportamento do ser humano, Vitor, muitas vezes a pessoa, ela não quer, por exemplo, ela compra um curso, ela quer comprar aquele conhecimento. E às vezes ela comprou o curso, ela meio que já dá por satisfeita, às vezes ela nem vai assistir, provavelmente já deve ter visto aquilo dali. É uma coisa da mente que é meio deturpada, igual quando você compra um livro. Você compra o livro, nossa, estou precisando estudar, tal. Aí chega, põe lá e nunca... Então, assim, o que eu vejo em algumas circunstâncias, óbvio que isso está longe de ser um padrão, mas às vezes o cara vê esse resultado diferente que você tem ali, e aí ele não quer pensar assim, pô, deixa eu assistir o curso do Vitor e deixa eu ver todas as premissas que ele coloca ali para mudar tudo da minha fazenda para me produzir igual a ele. Às vezes na cabeça dele fala assim, peraí, não, eu quero comprar o bezerro do Vitor, porque a hora que eu comprar o gado do Vitor, eu vou ter o resultado que ele tem, né? Então, eu acredito que possa ter um certo sentido, às vezes, nessa reflexão da pessoa pensar, não, eu vou comprar o gado dele, ou eu vou comprar os touros do Vitor ali, que já vai me dar uns bezerros diferenciados e tal. Porque é mais fácil ele comprar
o boi pronto ali, a genética, do que ele falar, não, deixa eu ouvir o que ele tem para falar aí e tentar mudar tudo que eu tenho na minha fazenda, né? É óbvio que isso não se aplicaria para todo mundo, mas eu tenho certeza que muitos produtores poderiam, e não que você não venderia algo de fato com qualidade, né? Mas quando a gente está falando de commodity, você tem que ter elementos que faz aquilo destacar, sobressair no mercado, e as pessoas falam, não, eu não vou comprar o boi aqui do Henrique Juliano, eu vou comprar do Nelore VD ali, porque tem um fundamento maior nisso daqui, né? Então, enfim, né? É lógico que são coisas, assim, apesar que parece que está tudo dentro da mesma área, mas, assim, são business totalmente diferentes, né? Seria basicamente você falar, não, eu vou abrir outra empresa totalmente diferente, porque a estrutura de produção de negócio de uma... Eu tenho os meus valores também muito bem definidos com relação a isso. Então, quando eu entrego algo, primeiro ponto, né, você falou aí de mudança, vou mudar isso daqui tudo para ter aquele resultado. Eu sempre, assim, eu passei por todas as etapas. Eu não peguei um negócio pronto. Então, eu sei o que é arrancar de um negócio muito ruim e sair para um negócio bom. E o que eu ensino é esse processo. Ele não é um processo de, você tem que fazer isso, isso, não. Eu falo, você tem A, B, C, D, E, todos os caminhos que você pode seguir. Por aqui o resultado vai ser esse, por ali o resultado vai ser aquele. Esse é o cálculo de viabilidade. É aqui que você tem que olhar, é isso que você tem que fazer para que haja esse processo de construção contínua, para que haja esse processo de evolução de margem ao longo do tempo. Agora, um ponto, por exemplo, eu tenho as minhas formulações, que eu trabalho na suplementação. Toda suplementação é feita na fazenda. E essas formulações elas estão inseridas dentro dos treinamentos. Por que só lá dentro? Porque era muito mais fácil vender fórmula. Todo mundo quer a fórmula pronta. Mas por que eu não faço isso? E muita gente pede. Porque eu não posso entregar uma arma e não ensinar a atirar. Então, o meu valor, o meu compromisso de falar isso vai te levar a resultado. Passe pelo processo. Ele eu não corrompo isso. Muita gente abre uma fábrica de ração. Muita gente me pede. Se eu abrir uma fábrica de ração, botar minha marca ali e passar a comercializar isso, sim, eu tenho certeza do resultado. Mas não é sobre esse viés que a gente Mas eu sempre respondo. Eu bato que produzir o próprio suplemento vai aumentar a margem do produtor por A, B, C e D motivo. Aí eu passo a entregar isso para ele, eu falo, o dinheiro vai ficar no meu bolso, não vai ficar no seu. Tem uma questão complexa também, Vitor, porque você está falando para produtores de todo o Brasil. Sim. Então, a fórmula também, a composição dela, a depender da região, do estado e do período do ano, e da oscilação do preço de commodities, ela vai alterar também. Altera valor, altera tudo. Então, às vezes, para o cara que está no Paraná, a composição adequada é uma, e o cara que está lá em Roraima, a composição adequada vai ser outra também, né? A gente tem uma questão que é muito simples, que é o seguinte. Toda a minha parte de formulação, dieta, ela passou por muitos ajustes para chegar nisso que a gente trabalha hoje. Inclusive, durante um tempo, a gente teve um professor, né, que me ajudou também nessa trajetória, de uma outra região. A gente comparava essas formulações, a gente ajustou isso juntos, tem zootecnista responsável até a gente chegar nesse ponto. Essas formulações, eu sempre falo, muita gente acha que uma suplementação qualquer, seja ela qual for, ela é capaz de gerar um resultado por si só. E ela não é. Então, é uma variável. O mesmo vale para a questão de genética. A genética sozinha, ela não vai gerar resultado. Então, vincular o meu nome como se aquilo fosse gerar o resultado, mas eu sou muito verdadeiro. Eu falava, meu filho, se você não fizer o que tem que fazer aí no pós, não vai ter resultado. Sentido, claro. Pode pegar essa genética que ela não vai... Eu vou colocar 10 toneladas de calcário aqui por hectare, agora o trem vai produzir. Tá, mas qual que vai ser a variedade que você vai colocar? E o restante que é o restante dos elementos que você vai colocar? Então, assim... É uma série de fatores. Pecuária não tem receita de bolo. Prata, né? Não tem uma bala de prata para... Não tem. Eu falo que o jeito mais rápido de crescer é devagar. Você tem que ir passando pelos processos ali. Eu gostei. É uma frase, de uma simplicidade tão grande, Vitor, mas ela me traz tanta reflexão dentro daquilo que a gente estava falando e de coisas que a gente está aqui no escritório também. Assim, comecei junto com meu pai começou há 40 anos no escritório, é meu sócio aqui ainda. Tem 15 que eu estou caminhando junto aqui, quase 20 anos. Mas, às vezes a gente tem esse afã de querer crescer rápido demais, só que a questão às vezes é essa.
A gente não pode buscar o atalho. O rápido de crescer é ir devagar. Atalho não gera resultado permanente. Quando você vai ali atrás de um atalho, a chance de você quebrar a cara, a chance de você ficar ali perdendo seu tempo no lugar de estar avançando, ela é muito maior. Então em termos de probabilidade, né? Estatisticamente, a chance às vezes até de você quebrar no meio do caminho ou outras coisas é muito maior do que de fato você ter. É porque essa coisa que a gente tem hoje da internet, das startups, do crescimento exponencial. Sim. Nossa, o cara começou aqui dentro da garagem. Agora ano o cara já... Tá valendo tantos bilhões, não sei o quê. Então, se ele fez, eu posso fazer. Eu falo muito com um jovem. Tem muito jovem lá que me pede as coisas, né? Tô começando, quero trabalhar na pecuária também. E aí, o que eu faço? Né? Tem muito essa questão. E eu sempre percebo que a internet ela trouxe um imediatismo para essa geração muito grande. Né? A pessoa quer começar hoje, amanhã ela quer o resultado. Ela quer começar hoje, amanhã ela quer tá lá em cima. Ela quer... E não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas subestimam o que elas são capazes em 15 anos, em 20 anos, e elas superestimam o que elas são capazes em 30 dias. E aí você não consegue avançar. Você ia falar um ano, então. Não, em 30 dias. A pessoa acha que com 30 dias ela vai ter um resultado absurdo, e não é assim que funciona. Mas ela nunca olha para 20 anos. 90% das pessoas, você perguntar o que você quer daqui a 20 anos, a pessoa não sabe te responder. Por quê? Porque ela não tem essa visão, ela não pensa, né? 20 anos fazendo a mesma coisa. Você vai ver onde você vai estar se você for consistente, resiliente ali diante dos desafios. Né? Essa é uma outra frase que eu uso muito também. O sucesso ele é apenas um conjunto de pequenas derrotas de alguém que nunca desistiu. Então é se manter resiliente no momento ruim, porque no momento bom está todo mundo otimista, no momento bom é fácil. Os momentos ruins de dificuldades, eles são partes integrantes do sucesso, né? Não existe sucesso sem eles. Né? É inevitável. É uma ilusão, né? Então, e é o ponto que você colocou, a questão é quem sobrevive, é quem continua, é quem consegue superar, passar por esse momento de dificuldade e continuar. Falando em dificuldade, eu vou aproveitar aqui, vou contar uns causos das antigas aí. Desafios, né? Muita gente vê, legal, olha o resultado, olha isso, olha aquilo. Mas vamos falar de desafio. Primeiro desafio grande, um desafio que, assim, eu não gosto nem de lembrar, sabe? Aquele tenebroso mesmo. Foi um rompimento de barragem que eu tive. E aí eu vou te explicar o que aconteceu. Hoje, toda a aguada da fazenda é canalizada e com bebedouro. E eu bato muito nisso e eu mostro muito a qualidade da água. Então eu estou sempre lá filmando, não é piscina não, olha o padrão de água aqui. E muita gente acha que isso foi um plano que eu tive, que a água aumenta o desempenho, você vai ter um consumo melhor do que um bebedouro ali, do que a aguada natural, um açude ali, enfim. E não foi. A aguada era toda natural. Era valeta que passava dentro da fazenda toda, que vinha dessa barragem. Tem outorga, passa a água lá na fazenda, tal, enfim. Certo dia, né, no período das águas, uma chuva muito forte, uma tromba d'água, carregou essa barragem imensa. Eu cheguei na fazenda, baixou o nível, cadê a água do gado? Eu tinha 2, 3 dias ali de água até a terra puxar aquela água da valeta e acabou. E aí o que você faz? Fazenda cheia, eu vou fazer o quê? Eu vendo todo o meu gado a preço de banana, eu pulo de uma ponte, o que eu faço? Você fica nesse impasse e muita gente acha que é fácil. Eu não tinha condição na época de ter que fazer isso. E Deus põe a mão, a gente trabalha, a gente se vira. Eu tive que canalizar a fazenda inteira. Isso foi um processo rápido? Não. O que eu fui fazendo? Fui passando mangueira do jeito que deu. Comprei uns tamborzão de plástico, fui botando água. À medida que iam entregando bebedouro, porque isso não chega de uma hora para outra, você não vai ali na cidade e busca se organizar e até fazer. Chegar bebedouro, para poder distribuir isso tudo, canalizar a água, organizar. Isso foi um processo longo. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. A barragem não dava para recuperar rápido, né? Essa barragem levou 4, 5 meses para voltar. Então, desafios eles fazem parte. Crime de abigeato. Quantas vezes, o Leandro, eu já tive problema com isso. Chego lá na fazenda, animal morto, leva parte da carcaça, larga o resto lá, some animal, isso acontece.
roubo, a gente tá sujeito. Outro desafio grande, mão de obra. Quanto desafio com mão de obra eu já passei? Você tá aqui hoje, tá tudo bem, amanhã você chega e tá tudo errado. Você vai ter que se mexer para corrigir aquilo de novo. A gente conversando ali antes de entrar dos cheques que voltaram. Meu primeiro lote, primeira venda, eu não tinha nem o que fazer, nem onde cair morto ali, vendi o gado. Não, pode pegar o cheque do fulano, que o fulano é firme, peguei o cheque. 30 dias depois, bota o cheque lá, conta para pagar, a gente tem que... E aí? Volta o cheque, 2 meses, primeiro gado que eu vendi. Então, essa ilusão de que as coisas são fáceis, outro golpe grande aí que, Deus pôs a mão também, mandei a carreta numa outra cidade longe, dava uns 450 quilômetros de casa, para puxar um gado de compra. Chegou lá, viajei, fui para lá de véspera, olhei o gado, tudo certo. Era um golpe, não vou explicar como é que aconteceu, mas era complexo um negócio, de uma quadrilha ali que estava aplicando isso. E por pouco, né, assim, pra você ver como é que eu falo, que Deus põe a mão. O sinal não fez o Pix. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, tem alguma coisa estranha, porque você paga na conta de um, a nota tá aqui, mas tá no nome do outro, sabe aquela confusão? E aí você começa a ligar os fatos. Não fiz, mas prejuízo de carreta, tudo meu. Então, são muitos tombos que a gente vai passando. Isso eu tô falando superficialmente, são muitos tombos que a gente passa ao longo do processo. E hoje eu tenho essa visão, não dá para crescer sem tombo, não dá para crescer sem sacrifício, não vai crescer sem dificuldade. E essa questão de imediatismo, ela vai impedir muita gente de crescer. Muito negócio bom de acontecer, porque a pessoa acha que ela tem que acontecer em 6 meses, se não acontecer, aquilo não é para ela. É difícil demais para mim. A gente vê isso em casamento. Casamento, divórcio. Hoje em dia o casamento se tornou algo raso, não é mais algo... Não é uma decisão de vida mais. As pessoas casam simplesmente por casar. Casa. E depois, não, se não der certo, separa. Não, as coisas não são assim. É tudo líquido, tudo raso demais. Relacionamento raso, negócio raso, emprego raso, tudo é tóxico hoje em dia, né? Tem meta para bater. Não, lá é muito tóxico para mim, vou sair de lá. Sonhou com aquele emprego, conseguiu o emprego, agora não quero mais. Pula o tempo todo de coisas e aí não avança. Tem perseverança. Então eu vejo muito que o crescimento, independente da área, né, independente do que a gente quer para a nossa vida, ele vai depender de couro grosso, né? Tem que entrar e tem que entrar firme no negócio, ciente de que vai enfrentar muito desafio. Não é fácil não. Vitor, que bacana. Nós vamos caminhar aqui para a gente poder finalizar o nosso podcast. Foi uma fala, assim, eu fico muito contente de fazer esse trabalho aqui no escritório de podcast, porque a gente tem a oportunidade de aprender muito, sabe? Com as histórias de cada convidado que a gente encontra aqui, e sem dúvida alguma a sua, você tem uma mensagem muito relevante, porque é uma trajetória que não é fácil, para você ver. Se você for pegar estatisticamente, produtores rurais que herdaram grandes propriedades, ou, enfim, que herdaram terra, depois de 10, 20, 30 anos, a grande maioria já não tem mais nada. Isso é de quem herdou, né? Além de não ter mais nada, não está na atividade de nenhuma forma, né? Então, você sair praticamente do zero, como você fez ali, numa atividade tão complexa, desafiadora, que envolve movimentar recursos muito elevados e tal, é um case ainda mais relevante, né? E, então, a gente entendeu um pouco mais, obviamente que a conversa aqui a pontinha do iceberg aí de tudo que permeou essa jornada sua, né? Eu fiquei imaginando aqui essa jornada ali na feira, ali, os desafios e tal, mercadoria, aquela coisa toda. E realmente é muito inspiradora, sabe? Eu acho que é muito importante. O nosso podcast hoje tem um alcance muito legal. Eu acho que é muito interessante levar essa mensagem, como você colocou, principalmente para os mais jovens, que nunca passaram por um arroz tão grande como está passando agora, né? Para entenderem do que é feito esse sucesso, né? Entenderem realmente o que está por trás, como que é essa jornada. E eu acho que hoje você conseguiu trazer isso muito bem para a gente. Eu que não sou produtor, como diria o Pablo Marçal, peguei muitos códigos aí para aplicar aqui no escritório mesmo, aqui na nossa vida pessoal, profissional. Então, muito bacana. E um presentinho nosso aqui, uma lembrancinha aqui do nosso podcast aqui para você. Foi uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite.
o carinho que vocês me receberam aqui. Bom demais estar aqui. Minha primeira vez em Goiânia e já cheguei conhecendo só gente boa. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado pelo carinho de toda a recepção. E foi bom demais a gente conversar. Estou sempre à disposição. Espero que a gente mantenha contato e leve essa informação cada vez para mais pessoas. Valeu, obrigado.